comitê que vai analisar isso precisa encaixar as competições na categoria juvenil e adulto dentro desse prazo de 25 finais de semana, excluindo só o carnaval. O Mauro já mudou nessa ideia do estadual e o sub-20 separados. Você está pensando em fazer isso junto? Para diminuir o custo, para poder chegar nos R$20 lá que em tese ela está pedindo. Porque se for para fazer uma competição, o adulto e uma competição juvenil, aí você esquece os R$20. Que a primeira ideia seria isso mesmo. A gente faria no interior as 4 etapas, mas a final no estadual adulto, do sub-20, do sub-18, sub-16. E ainda tem os torneios e circuitos no sub-12 e sub-14, né? Que isso a gente pode juntar e fazer um só. Dentro desse calendário todo tem que incluir essas competições que a gente não previu ainda o número. Não tem nada, Chile, do estadual adulto ainda? Não temos. Para essa final você está falando? Não, o estadual adulto mesmo. A final? A final. Não temos A data para nada. sugestão é que o estadual adulto não ficasse jogado que nem fica agora, que ele fosse antes do Troféu Brasil. Acho que aí já teria um maior número de pessoas. Eu falei, o estadual adulto com o sub-20 junto fazer no primeiro semestre, até julho no máximo por causa do Mundial. Porque senão ele não vira com nada. Isso. Fica jogado antes do semestre para nada. Gente, deixa eu interagir uma vez. Logo que eu entrei na federação, eu gosto de interagir por causa dessa história aí, não é que eu gosto de falar não, quando isso é uma interação. Nós estamos falando de quantas pessoas, quantos atletas vão para o Mundial? Falem aí, sério, estou perguntando, 50, 60, se tanto? Depende dos índices que foram estabelecidos. Tá, mas uma média. 40. 40. Ano pós-olímpico vão apertar, certamente. 40. Acho que se for 40. Quantos atletas vão participar do estadual adulto? Desses? Não. Quantos atletas nós temos no estadual adulto? A todo? Depende da... Mais de 200. 300. Pô, nós vamos juntar todas as competições até julho por causa de 40 cara? Sim. Se for interessante. Peraí. Então tá bom. Pera um pouquinho. Você está fazendo uma análise também muito... Não, peraí, O que ele falou é o seguinte, e com muita lógica. Não tem cabimento você fazer o estadual fora do contexto. Fica jogado. Quais são as competências? Menos que a gente seja inteligente, ela não antecede o Troféu Brasil. Pode ser 1 mês, 2 meses, 15 dias, mas ela não pode ficar solta onde não vai haver interesse dos atletas. Não vai. Claro, pô. É uma questão lógica. Rabassa, desculpa, não vai haver interesse? Não vai, Espera um pô. pouquinho. E 40 atletas. Mas ninguém está pensando em... Mas pera um bocadinho, você está pensando em 40 atletas. Se você pegar aqui e perguntar para quem tem campeonato estadual e tem atleta para ir para o Mundial, você vai ver que não tem 40 clubes interessados, deve ter 3, 4 clubes. Então, ninguém está falando do Troféu Brasil ou do estadual visando o Mundial, está falando como uma lógica de crescimento de competição, pô. Mas mais uma vez, crescimento de competição. Quer dizer, eu vou fazer o Troféu Brasil, vou fazer isso, depois boto o estadual fora, não tem interesse, pô. Rabassa, mais uma vez, o adulto, e aí do jeito que a Shirley está colocando, não estou falando que a Shirley está errada, o adulto e o juvenil acabou em julho. Acabou em julho. A temporada acabou nos Jogos Olímpicos. Nos Jogos A Olímpicos. realidade é essa. Não adianta fazer no segundo semestre se não tem tanto Tá, interesse. irmão, aqui a gente não está querendo brigar com você, nós estamos querendo dialogar. Você sabe, não são os técnicos contra a federação. Eu acho que ambos têm que pensar em prol do atletismo. O que é melhor para ele, para nós, para todo mundo. Eu não estou visando isso, não estou achando que os técnicos são contra a federação e eu sou contra os técnicos, não é isso. Não estou nem pensando nisso. O que eu estou falando é que para mim, aí eu estou falando de uma pessoa, não a federação. Aí tá o ponto de vista pessoal, do professor que estudou numa faculdade, acho que talvez muito antiga. Você se prepara para terminar a competição, para terminar uma fase de competição em julho. É só isso que na minha concepção não passa. Que no Brasil nós não temos competição em janeiro, então os atletas treinam
6 meses praticamente, porque agosto é o Mundial, aí o cara vai trabalhar, ele volta a treinar, sei lá eu, em setembro, outubro, aí ele treina setembro, outubro, eu também estou dialogando com você, Rafa, sabe que eu te respeito muito. Ele treina setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, tá certo? Depois ele compete e treina. Fevereiro, março, abril, maio, junho e julho e acabou. Veja você, olha, dá licença um pouquinho, quer ver? Eu tenho acompanhado, por exemplo, as discussões que há entre os técnicos, no WhatsApp dos técnicos de atletismo brasileiro e técnicos de atletismo paulista. Então, por exemplo, quando eu vejo o Bacalhau falar das cidades, que acabou o estágio, né? Não tem mais estágio. E quando eu vejo um cara falar, com 10 pau eu trago uma equipe, que ótimo, rapaz. Vamos continuar enterrando o atletismo. Continuar enterrando. Daqui 3 anos não tem mais atleta para você trazer. Não tem mais atleta para trazer. Quer dizer, então a gente está discutindo um calendário, mas está esquecendo de discutir a existência, a sobrevivência do atletismo. Mas a cidade... Você entendeu? Mas por que nós não... Será que nós não temos nada para fazer politicamente? Politicamente não é eleitoral, hein, por favor. Não tem uma filosofia para chegar para a cidade e falar assim, cara, tá ficando 10 pau mais barato para você, mas acabou tudo. Não sei quantos outros aspectos que vão ser afetados pela falta de iniciação esportiva. Aí você me conhece e vai me permitir falar de cadeira. O político que está lá vira e fala assim, eu prefiro economizar os 10 pau, eu quero que o atletismo, o basquete, o vôlei, não sei o que, qual é a nossa atitude politicamente. Mauro, voltando a esse assunto de que a competição termina em julho, vai terminar sempre em julho, porque sempre vai terminar. É uma discussão antiga aqui também. Vai terminar, ¿saben por qué? Porque el calendario internacional es feito con el hemisferio norte, punto final. Y todos los grandes atletas comienzan la preparación entre final de septiembre y octubre, para terminar en julio, agosto, punto final. Es así que funciona el mundo. No queremos hacerlo diferente. Cansé de falar eso aquí. Então queremos fazê-lo diferente, não? É o hemisfério norte. Só que a gente sempre acompanha o calendário do hemisfério norte, tá certo? Nós estamos no hemisfério sul e esses atletas do atletismo, aí eu vou falar um pensamento, continua outro pensamento meu, não é a palavra da federação não. E eu falo isso para todas as outras modalidades. Por que está diminuindo o número de atletas, inclusive das outras modalidades, que o atletismo isso é até menos, mas das outras modalidades. Dezembro, janeiro e fevereiro, nós estamos no Brasil até o carnaval, não tem nada aqui, não tem escola, não tem nada. Aqui é o nosso verão. O cara quer sair para a praia. Não, você não vai, você vai treinar. Voleibol, a liga de voleibol, tem jogo dia 20 de dezembro, jogo no meio entre Natal e Ano Novo, os caras ficam brigando lá, falando assim, a televisão precisa de um jogo, quem é o maluco aí que vai querer jogar? O basquete, a NBB, da mesma coisa. Então, quer dizer, nós ficamos com o calendário internacional e beleza, tá bom, gente, eu tenho que aprender a aceitar isso, porque eu não aprendi. O alto rendimento, o alto rendimento, essa é a realidade. O alto rendimento. Tá bom, mas é por isso que eu estou falando, que para o alto rendimento, eu não sou contra esse negócio do alto rendimento acabar em julho. Porque tudo bem, nós estamos nesse alto rendimento aí que nós estamos falando, contemplando esses... eu vou até dobrar esse número, de 40 eu vou dobrar para 80, que é os caras que almejam também ter índice para ir para o Mundial e depois não conseguem. Mas, e todos os outros atletas? É isso que eu falo. Vai competir igual. Até julho e agosto. É igual, mano. Tá bom, gente. Eu não entendo por quê. Eu não tenho uma visão, eu já cheguei que eu sou um adulto e não tenho uma visão de chegar em Mundial, porque minhas competições, sério, estou falando assim por mim, repito, porque minhas competições têm que terminar em julho. E eu não posso ter uma competição em setembro, em outubro. Só uma sugestão aí que eu acho que poderia... Gente, eu estou falando para as pessoas que não têm uma visualização de alto rendimento. Eu sou um cara que compete. Aí a gente perde o propósito da Federação Paulista. Não. Aí você me desculpa, Vitor. Porque a federação é para pegar toda a comunidade do atletismo. Sim, mas... Toda.
Quem tem alto rendimento e quem não tem alto Nesse período você rendimento. oportuniza os dois. Só uma ideia aqui que eu acho que poderia, além de trazer recursos para a federação, poderia ajudar muitos atletas. Vou dar um exemplo aqui das provas de fundo. Você tem no início do ano a seletiva lá do cross. E não tem nada antes do cross. Se a gente fizer pensar, por exemplo, o comitê pensar em fazer um circuito de cross, vamos supor em novembro, dezembro, janeiro, e ao mesmo tempo trazer as pessoas, os estrangeiros ali de outro estado, com uma taxa menor, você tem toda uma movimentação com competições, um custo reduzido para quem é de fora, e com o tempo... É uma ideia. É uma ideia. Acho que é uma coisa que a gente pode pensar E nunca foi falado aqui. É uma ideia. Continua aqui, Leo. Então, peraí, deixa eu só voltar numa coisinha. Não, desculpa, não. É porque ela falou, a Diana falou uma coisa. Então, deixa separado o juvenil do adulto. Porque aí a gente vai ter a opção de um juvenil bom que está subindo para o adulto poder disputar o adulto. Então, tá bom. Diana, só que a sua ideia dos R$20 esquece completamente agora. Agora não tem nem jeito. Porque aí na realidade já aumenta e já vai para Exatamente. Já vai para 25 ali. Então continua. Nossa, E isso aí é uma ideia de todo mundo do juvenil separado do adulto? Beleza. Gente, quando nós estamos falando de estadual, nós estamos falando... Gente, espera um pouquinho. Não vai existir mais circuitos, não vai existir mais nada. É isso aqui, teoricamente é isso aqui. Não vai ter mais torneio FPA, não vai ter mais nada, porque não tem muito espaço. São as etapas, são as 4 etapas, vão valer isso aí. A gente vai ter 5 eventos. Não, sim, isso é outra coisa. 5 eventos fora do adulto. Não. Espera um pouquinho. São 5 eventos no desenvolvimento e mais X eventos no alto rendimento. Desculpa, eu não estou entendendo ali. 25 finais de semana até agosto. Isso. Ali está escrito 5, 5, 5. O campeonato estadual adulto deve ter 2 finais de semana. Não, Rabassa, é que... Não estou entendendo ali. Não, não é que você não está entendendo ali, peraí. É que você chegou atrasado. O campeonato estadual, tanto adulto, juvenil, menor, tal, ele vai ser dividido em 4 regiões. Então nós vamos jogar isso no interior e uma final. Por isso que está 5 ali, você entendeu? E aí nós vamos ter o alto rendimento, que vai ter mais 6, 8, 10 competições, que o comitê vai resolver isso. Então, por exemplo, é por isso tudo que isso aqui... Ele apagou sozinho. Tá bom, então, que isso tudo aqui, nós estamos falando isso aqui, permite? Nós estamos falando em 20 competições para 25 finais de semana. Até o Mundial. Até o Mundial. Aqui, nós podemos puxar um pouco mais para baixo. Mas aqui, são 10, 12 finais de semana, tá certo? Você não pode também largar o sub-18, o Mundial é o quê? Sub-18. Então até aqui, que o Mundial sub-18 é em julho, nós estamos falando em 15 finais de semana e estamos falando em mais, que vai ser de final de semana, mais 3 ou 4 competições do alto rendimento. Então nós estamos falando em 15, nós estamos falando em 19 para 25 cada. Então, por isso, se a gente quiser ter mais competição adulta, não sei onde nós vamos chegar. Sem incluir a CBAT aí nesse grupo. O que me impede de fazer essa conta está errada. Por quê? O que me impede de eu fazer 2 competições em regiões diferentes no sub-20? Não tem o árbitro. Não tem o árbitro. Você disse que ia fazer de forma regionalizada? Sim, mas eu faço de forma regionalizada os árbitros de apoio. Sim. Os árbitros de eletrônico, etc, eu não tenho. Sabe quantos árbitros eu tenho hoje para operar o eletrônico da federação? Tem aparelhagem também, Não, tem 2, nós temos 3.
temos que ver quando estão funcionando, tudo bem, mas tranquilo. Não, mas tem um árbitro que opera o eletrônico. Se eu fizer uma competição aqui, eu não faço uma competição em Sertãozinho. Sertãozinho. Sim, aí vem outra pergunta. Sertãozinho vai ter competições. Tá. Bauru, Aí vem outra pergunta. Você disse que não haverá mais torneios. Teoricamente não, porque não, por falta de data. Por isso que tem que juntar, não vai ter jeito. Aí nós vamos ter, na realidade, fora o alto rendimento, nós vamos esperar surgir quem abaixo do sub-20 para ser um grande atleta daqui a 2 anos, se não vai ter competição. Não. Sub-16 tem. Aqui, na verdade, Não. torneio que a gente precisa realizar e pensar onde nós vamos ficar. Sim, mas... É o sub-14, sub-12 juntos. Não, tudo bem. Sub-16. Mas se a gente vai partir dessa forma aí, o moleque lá no sub-20, ele vai competir... Quantas competições? Se eu não mudar de região, eu compito uma vez, se der tudo certo, eu vou para a final. Uma e uma final. Olha as bolas, 2 competições em 6 meses é muita coisa? É muito pouco? Não sei. Ou então eu vou gastar muito mais indo nas 4 regiões. Concordo. Não estou discordando. Por isso eu falei que só quero uma ideia aberta, não uma ideia fechada. Mas, por exemplo, para nós temos que computar sim, infelizmente. Bem. Por causa de data. Só por Sim, isso. mas estou vendo outro. Não, estou vendo, não. Estou concordando plenamente. Por isso que no começo a gente falou. Eu só posso competir na minha região. Se der certo, eu me classifiquei. A possibilidade é competir em 4, na realidade. Se você for em outra região, você pode competir sim. Então, mas e se eu não tiver mais... Se você não tiver condições, você vai participar só da sua região. E hoje, agora, inclusive para mim, me cai mais na realidade, que você não pode penalizar o cara que saia dessa região para ir para outra. Você entendeu? Ele já vai arcar com o custo de ida, ele tem que ficar pisado nos mesmos R$30, etc, etc. Porque ele pode ir para outra região. Ele só não vai... Não vai pagar essa, não vai pagar mais. Exatamente, não. Ele vai dar mais. Exatamente. Ele pode ir em outra região, mas ele não vai classificar por classificação. Ele só vai classificar por marca. Olha. Chegamos aqui num acordo aqui. Porque daí dá mais oportunidade de dá mais para você ir para as 4. Por exemplo, sub-18, por exemplo, ele participa aqui em São Paulo, que é a primeira. Ele pode Jundiaí participar de... Exatamente. Exatamente. Embora, ó, gente, para variar, espera um pouquinho só, Diana e Rabassa. Por exemplo, para variar, o pessoal aqui dessa região aqui ficou mais beneficiado, né? Por aquelas propostas que nós fizemos de pistas, né? São Paulo, que está aqui, Jundiaí, está mais pertinho de São Paulo, Campinas também dá para ir para lá, porque se fosse normalmente nós íamos fazer para lá, ia só complicar, assim, e também não é tão longe assim, mas é um pouco mais longe, era Sertãozinho e Bauru, que nós tínhamos falando. Então, quer dizer... Mas que acaba também, por exemplo, pra gente, Sertãozinho poderia ir para Bauru e para Campinas, que é mais perto, e não vir para as outras 2. Exatamente. Então, da mesma forma. Teoricamente dá para quase todo mundo participar de 3, vai. Porque Bauru vai para Sertãozinho e Campinas. Então quer dizer, isso nós não tínhamos pensado, dá um equilíbrio mais ou menos de 3 competições para cada um, e mais a final tem que chegar na final. Só no momento. De novo. Fala. Uma coisa que você falou aí que agora ele se classifica. Por classificação, o cara da região, você não chegou no começo. O comitê técnico ao qual o Centro Olímpico faz parte na base, por classificação, nós vamos ter que achar um número que o pessoal da região classifica por classificação. Então, fala besteira aqui. Os 8 primeiros estão classificados. E mais os 8 primeiros de cada região e mais os 8 melhores marcas do estado, por exemplo. Você entendeu? Então, por exemplo, o cara da Grande São Paulo aqui, que for para Bauru,
Ele não classifica por colocação, ele só classifica por ranking. Formaria um ranking. Isso.